Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, vamos prosseguir no estudo do capítulo 16. Vamos analisar os versículos de 16 a 23. Nessa passagem, Jesus ensina sobre a transitoriedade das ocorrências na terra e fala da alegria que poderemos usufruir sem possibilidade de ser-nos tirada. Acompanhe conosco este estudo. O texto bíblico diz o seguinte: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o meu Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Então, esta conversa acontece dentro daquele cenário da última ceia que a gente já vem examinando há algum tempo. E Jesus descreve para os seus discípulos o estado psicológico em que ficarão com sua prisão e morte, mas também que haverá um estado diferenciado depois da ressurreição. Esse episódio acontece em Jerusalém, na véspera da Páscoa, em que Jesus foi crucificado. E toda essa conversa de Jesus é muito importante para os discípulos, para que eles se preparem a fim de enfrentar o que haveria de vir. É interessante a comparação que Jesus usa, se referindo à mulher quando dá à luz um filho. Realmente, todo o processo do nascimento, os últimos meses de gestação, são meses de expectativa, de ansiedade. Durante o parto é um momento de dor e muitas vezes um momento de ansiedade, mas imediatamente após o nascimento da criança tudo se apaga e é toda a alegria de ter nos braços o filho. Então ele usa essa comparação para mostrar para os discípulos a condição que se desdobraria naquele momento futuro, imediato ali. Então, Pastorino, Carlos Torres Pastorino, na sua coleção Sabedoria do Evangelho, analisando essa passagem, ele destaca a questão do verbo ver. E ele constata que os verbos gregos que são traduzidos por ver são dois verbos
que também significam perceber não com os olhos. Isso é um detalhe interessante. Então ele afirma que não se trata de simplesmente interpretar a ocorrência como referente à crucificação e ressurreição de Jesus, só aquele momento não, mas da questão da união com o Cristo interno, que ocorreria posteriormente ao retorno do Cristo ao mundo espiritual, porque todos nós temos essa possibilidade, porque temos o eu profundo, que é também, em potencial, o ser destinado à plenitude como Cristo. Cristo é um espírito em plenitude que encarnou na personalidade de Jesus, e todos nós somos individualidades imortais com potencialidades a desenvolver da mesma forma, e haveremos de alcançar essa identificação num plano de plenitude, e então a alegria perene, a felicidade jamais se acaba. Então ele comenta que não só entender naquele imediatismo das ocorrências, mas também a amplitude desse entendimento. Considerando como palavra-chave o verbo ver, nós vamos encontrar na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, que Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E comentando esse versículo no livro Fonte Viva, na lição 168, Emmanuel dá o título da lição Entre o Berço e o Túmulo, e ele fala algumas coisas muito interessantes. Eu destaquei estas afirmativas de Emmanuel que eu achei fundamentais para o entendimento do nosso tema. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Então ele dá a recomendação: não te apegues demasiado à carne transitória. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Então, tudo tem a ver com esse trecho e com as lições que Jesus nos ensina nesse trecho da Bíblia registrado por João no seu Evangelho. E ainda um comentário interessante de Pastorino sobre o tempo que ocorre entre uma coisa e outra coisa. Um pouco me vês, um pouco não me vês. Então, ele comenta que se trata da ausência que o Cristo manifestará quando Jesus desencarna na cruz. Então, a ausência do Cristo, ele se manifestava pela personalidade de Jesus. Então, ele deixa de ser visto, mas depois ele passa a ser visto na ressurreição. Então, o Pastorino trabalha com esse tema, reforçando o ensino de que não se referia àquela época, mas também ao encontro com o Cristo, que é uma possibilidade real ao longo de todo o tempo, porque o Cristo já não se manifesta numa personalidade humana, não está visível ao olho, mas ele está presente porque ele acompanha toda a evolução dos seres encarnados na Terra. Então nós podemos buscar esse encontro na intimidade. É a coisa que não se vê, mas porque os olhos não registram, não é que não existam. Então, a condição dos encarnados, ela envolve momentos de dor. Isso é inevitável.
Mas o ensinamento desse trecho, as lições que Jesus nos dá, mostram, e o Espiritismo confirma, que toda essa dor que se processa não é aleatória, ela se endereça aos nossos aprimoramentos, e quando o espírito se aprimora, ele alcança uma condição de felicidade que não se acaba. Emmanuel comenta o versículo 20 na lição 93 do livro Caminho, Verdade e Vida, com um título interessante, Alegria Cristã. O versículo 20 é assim, Jesus dizendo: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Emmanuel comenta o seguinte: nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por um tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos sem advertência e medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegasse à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Que beleza, não é? Ficamos por aqui hoje, mas voltaremos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá!